Quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui para fazer a leitura diária desta terça-feira, da nossa 10ª lição, que traz por título Uma Igreja contra a Profanação do Sagrado. E para a nossa meditação, capítulo de número 33 do livro do profeta Ezequiel, verso de número 31, que diz assim: Eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Meus amados irmãos, o livro do profeta Ezequiel está registrado aqui, falando sobre a nação de Israel, e o 33 desse livro fala sobre a restauração de Israel. E aqui está falando sobre a profanação do sagrado, exatamente o que aquele povo faziam. Eles vinham até o profeta Ezequiel, aparentemente aquele povo temente a Deus, aparentemente um povo obediente, aparentemente um povo que queria ouvir a voz de Deus. Porém, a Bíblia diz que eles ouviam, E ouviam as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Uma coisa que precisa haver em nós é sinceridade, verdade. Quando a gente errar, assumir o nosso erro. Para que ficar enganando, mentindo, O povo queria tapear o profeta, e sendo que aquele profeta, Deus estava falando nos seus ouvidos, Deus estava usando ele para falar com aquela nação. E a profanação do sagrado é exatamente, meus amados irmãos, é quando a gente prostra diante de algo que não é Deus, uma adoração a uma pessoa que não tem o direito de ser adorado. O povo de Israel começavam a distanciar de Deus, oferecendo sacrifício a deuses estranhos, profanando o sagrado, e Deus abomina. O que Deus mais rejeita é quando o homem prostra diante de uma imagem de escultura. Desculpa. Quando o homem presta adoração a um Deus que não é Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: só o Senhor, seu Deus, adorarás e só Ele servirás. Então que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de sermos verdadeiros adoradores, adorar o Senhor em espírito e verdade, atribuir a Ele um culto verdadeiro, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da carta aos Romanos, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos descobrir cada dia qual é a vontade de Deus. Vamos prestar Ele um culto, nosso corpo em sacrifício vivo, em adoração a Ele. Eu fico na igreja assim, ouvindo os louvores, ouvindo os testemunhos, e a gente sente uma alegria quando você vai para oferecer a Deus um verdadeiro culto. Tem dia que eu chego na igreja e digo: Senhor, eu vim para te adorar. Não deixa eu ficar observando a vida de ninguém. Eu quero estar aqui adorando o seu nome. Aleluia. Nunca profanar o sagrado. Tem gente que não tem assim, aquela reverência à casa de Deus. É por isso que o sábio Salomão escreve: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer. Tem gente que chega na igreja, ele não tem aquele respeito pelo sagrado. Ele começa a conversar com o vizinho de banco, tira a atenção da pessoa. Ele não tem sossego, mas quando a pessoa vai para adorar, ele senta.
E ele às vezes fecha o olho e fica orando em espírito. E a gente consegue assimilar as palavras de Deus. E a gente começa a comer aquela comida maravilhosa, porque estamos ali com o coração voltado para adorar a Deus. Então vamos prezar o sagrado. Tudo que é sagrado, vamos respeitar, vamos considerar. Um dia, Belsazar estava muito empolgado. E ele naquela grande festa com as suas mulheres concubinas, e ele mandou que trouxesse os copos sagrados lá do templo. Começou a beber neles as coisas sagradas de Deus, ele trouxe para ali. E Deus não agradou da atitude de Belsazar. E uma mão misteriosa, só o punho da mão, começou a escrever na parede estucada: Mene, mene, tekel, farsim. Aleluia. E aquele rei começou a bater o joelho um no outro por ver aquelas palavras, mas não tinha quem pudesse decifrar aquela leitura, ler aquele idioma. E trouxe os sábios, trouxe todo mundo ali, não podia. Mas alguém disse: olha, no teu reino tem um homem aí que tem o Espírito de Deus. Ele sabe as coisas sagradas. O nome dele é Daniel. Traga ele aqui, ele pode te ajudar. E então fizeram introduzir Daniel. E o rei bateu o joelho no outro, com medo daquelas palavras. Disse: pode ler, rei? Pode ler, Daniel, essa escritura? Ele disse: é muito fácil. Se é Deus que está escrevendo a sua sentença, Belsazar. Você pegou o sagrado, você está misturando as coisas sagradas com as coisas profanas. E Deus está irado com isso. Olha, está escrito em Mene, mene, tekel, farsim. Mene, mene, contou Deus, o teu reino e acabou. Tekel, pesado fosse da balança e achado em falta. Farsim quer dizer, Deus entregou o seu reino aos medos e aos persas. E naquela mesma noite, Belsazar morreu, porque tocou no sagrado. Portanto, meus irmãos, meus amados, pense bem antes de você entrar, tocar naquilo que você não tem conhecimento de causa, porque você poderá se queimar. Deus nos guarde debaixo da sua mão santa e poderosa. Vamos sempre respeitar o sagrado, aquilo que é de Deus. Que Deus os abençoe e fique todos na paz do Senhor.